Nessa aula nós vamos falar sobre a física de semicondutores. Bom, fazendo uma breve revisão, a gente viu que o comportamento da matéria vai depender de como as bandas estão preenchidas. Então, se você tiver uma banda semi-preenchida, por exemplo, a gente vai ter um metal. E a gente viu que se você aplicar um campo elétrico nesse metal, ele vai conduzir eletricidade. Caso a gente tenha uma banda completa preenchida, de maneira que o próximo estado de energia requer que seja vencido um gap de energia, nesse caso nós não temos um metal. Agora, a gente pode ter, na verdade, um isolante ou um semicondutor. Depende do gap de energia. Se esse gap for pequeno, tipicamente menor do que 4 eV ou da ordem, a gente diz que a gente tem um semicondutor. Quando esse gap for muito maior que isso, né, a gente vai dizer que a gente está diante de um isolante. E hoje a gente quer estudar melhor aqui a física dos semicondutores. E a gente vai ver que é uma física bem rica e nas próximas aulas vai, inclusive, tentar aplicar para alguns dispositivos que revolucionou a tecnologia no século XX. Então a ideia é que o semicondutor, como o gap é pequeno, você pode excitar facilmente um elétron da banda de valência para a banda de condução. O que isso quer dizer? Em princípio, né, se você está aqui a temperatura zero e não joga nada no material, deixa ele estar no estado de mínima energia, o que vai acontecer é que, como ele é um semicondutor, ele tem uma banda inteiramente preenchida, que é o que a gente chama aqui de banda de valência, que está exatamente aqui abaixo da banda de condução, que é uma banda que está completamente desocupada. Então, em princípio, não tem como ele conduzir eletricidade. Por outro lado, se esse gap daqui é pequenininho, se eu jogo luz, por exemplo, se eu jogo um fóton, se esse fóton tiver a frequência certa, de maneira que a energia do fóton seja igual ao gap, né? Então eu vou poder pegar o elétron que está aqui na banda de valência e promover ele para a banda de condução. Então agora eu fico com um buraco na banda de valência e eu fico com um elétron na banda de condução. Aqui eu estou ilustrando o caso do gap direto, né? Como a gente discutiu na aula passada. Se o gap for indireto, o processo de um fóton não vai dar para fazer. Mas na verdade tem vários processos que podem excitar um elétron no semicondutor. Você pode ter uma excitação térmica, por exemplo. Esse gap de energia delta, ele pode ser provido simplesmente por agitações térmicas. E aí, para saber qual é a taxa com que isso acontece, é necessário você levar em consideração o fator de Boltzmann, né? Que diz que a probabilidade de você ocupar um estado excitado, ela vai ser proporcional à exponencial de menos a energia que você precisa para excitar com relação ao estado fundamental, dividido por kBt. Então lá no curso de estatística vocês viram inclusive como calcular a constante de proporcionalidade, mas aqui é só para chamar a atenção então que a escala de energia que importa é kBt. Bom, kBt é da ordem tipicamente de 25 mV para a temperatura ambiente. Aqui estão algumas ordens de grandeza de delta para semicondutores típicos, né? Então aqui o germânio tem 0,67 eV, o silício tem tipo 1 eV, ponto 12, né? E aqui o diamante, que é um isolante ele já tem 6 eV, é uma coisa bem maior. Tipicamente você podia pensar então que o kBt é muito, muito pequeno, né? Agora, tem que levar em consideração que uma amostra tem muitos átomos. Então você tem, na verdade, muitos elétrons e isso acaba fazendo com que você tenha um pequeno número de elétrons que está excitado. Na verdade, esse número não é muito grande, isso a gente vai usar mais adiante na aula, mas o ponto é que, então, com esses gaps da ordem de elétron-volts, a temperatura ambiente de 25 mV já é capaz de dar uma certa populada térmica na sua banda de condução. Então, o semicondutor realmente ele vai acabar tendo propriedades físicas bem diferentes do isolante, porque mesmo a temperatura ambiente a gente já consegue ter efeitos de popular a banda de condução. A maneira como a gente fala, então, quando um elétron sai da banda de valência e vai para a banda de condução, é que a gente criou um para-elétron-buraco. E o que a gente vai ver na segunda parte dessa aula é que o buraco, na realidade, esse buraco que abriu aqui na camada de valência, ele vai se comportar como uma quase-partícula, tá? Então, para muitos efeitos, ele é essencialmente uma partícula, que vai carregar um momento linear, que vai ter uma certa energia, que vai ter uma certa massa, e na próxima parte da aula a gente vai aprender a calcular todas essas grandezas.